viste tu, meu servo? Não, Deus fez questão de falar e de expor algumas qualidades da vida deste patriarca, deste homem que a Bíblia dá o nome de Jó, odiado por Satanás. Então viste tu, o meu servo Jó, homem temente a Deus. A palavra mais linda é quando Deus fala, então tu tem visto o meu servo. É linda essa parte porque Deus quem falou a respeito de Jó. Olha para mim, fica tranquila, minhas irmãs, meus irmãos, meus amigos, fique tranquilo. Glória a Deus, aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Tu tem visto o meu servo Jó. Amém. Aleluia! Glória a Deus. Fique tranquila. Quem vai te respaldar é Deus. Glória a Jesus. Eu creio, Jesus. Pode ficar tranquilo, tranquila, que Deus é o teu respaldo. Amém. Quando Satanás se levantar para falar mal ao teu respeito, você tem um advogado fiel, o nome dele é o Senhor. Amém, Jesus. Tu tem visto o meu servo Jó? É Deus quem está falando, ele é meu. Aleluia! Jó é meu servo. Que tem se desviado do mal, é um homem reto, é justo, ele é meu. Deus quem falou a respeito dele disse, ele é meu servo. Então, é lindo porque é Deus que está falando. Glória a Deus! Tem muitas pessoas Glória a Deus! que falam, fala de si. Isso é culto de doutrina, é um assunto terrível que a gente tem que Glória a falar. Deus! Tem muita gente falando o que faz. Segura. Tem gente falando, mas neste caso aqui da Bíblia, o que a gente precisa entender é que não é nós. É Ele quem fala por você. Aleluia. É Ele que vai falar. Ela é minha serva. Ele é meu servo. Glória a Deus. Lembra do homem lá, do homem da sunamita, do homem de Deus? Que a mulher disse para o homem, eu vejo passar um homem aqui. Não é o profeta que está dizendo que é, mas alguém que está observando e olha e vê ele passar e diz, eu vejo passar um homem aqui na rua. E ela falou para o marido, eu vejo que ele é um homem santo de Deus. Ele é um homem de Deus. Nesta noite, através da palavra, Deus está falando. Lá no alto da conquista tem homens e tem mulheres de Deus. Lá no alto da conquista tem servos e servas de Deus. Lá no alto da conquista tem o povo de Deus. Queira Satanás ou não, na congregação do alto da conquista tem homem e tem mulher de Deus. Queira Satanás ou não, aqui tem crente. Quem está entendendo esta palavra, diga glória a Deus. Não é você, o Senhor pelejará por vós e vos calareis. Eu creio, Jesus. Aleluia. Glória a Deus! Você tem um dono, você tem um dono. Você não é sozinho, você não é sozinho. Só que vamos entrar no texto. Glória ao vosso santo nome, ó Deus da glória. Aí, Satanás disse, mas também, esse cara é muito rico. Satanás disse para Deus, como não te servir? Como não te servir numa condições dessa que ele está? Glória a Deus! No conforto desse! Como é que uma pessoa nesse conforto não te serve? Ele te serve porque tu dá tudo para ele. Glória a Deus! Prosperidade, a teologia de Satanás
apresentada a Deus para com Jó, a teologia da prosperidade. Mas se ele é rico, Satanás diz para Deus que Jó só é servo porque Jó é rico, porque Jó tem riquezas. Deus da glória, aleluia, Jesus. Essa história que eu vou compartilhar com a igreja essa noite, ela tem 3 estágios. Ela tem um começo, tem um meio e tem um fim. A tua história, ela tem um começo, ela tem um meio e ela tem um fim. E eu não sei qual é o estágio que você está, mas a palavra de Deus esta noite é para você, é para mim, é para nós. Aleluia, Rei da Glória, aleluia. Satanás está achando que Jó é interesseiro. Satanás está equivocado. Satanás está com um pensamento errado. O diabo está errado achando Glória. que Jó serve a Deus debalde ou por interesse. Está escrito assim na linguagem. Glórias a Deus. E a Bíblia diz, meus irmãos, que Aleluia. esse campo, nas regiões celestiais, onde Satanás e Deus teve esse diálogo, eu quero dizer a vocês que Jó não estava presente nesse diálogo. Esse diálogo aí não tem nada a ver com Jó. Jó é inocente na história. Mas na hora dessa conversa, Deus fala com Satanás Aleluia, Jesus. e diz a Satanás que ele pode, Deus autoriza a Satanás a mexer. Deus da glória, Mexer em quê? Mexer em quê? Mas em Aleluia, quê? Jesus. Vou dizer a você em quê? Jó, na época de Jó, a riqueza não era medida pelos ouros, pelas pratas. Na época de Jó, era pelos gados, pelos camelos, pelos jumentos, pelas juntas de bois. No tempo de Jó, para arar a terra tinha que ser com gado. Então, a riqueza de Jó era medida por Aleluia, animais. Jesus. Glória a A Deus. Bíblia diz que Jó era o homem mais rico da terra. Aleluia, Jesus. No caso, hoje, alguns meses, agora eu não sei o que eu estou desatualizado desse ano, mas até ano passado era o Bill Gates. Jó era um Bill Gates da época. Porque Jó era o homem do transporte. Na época de Jó não era tecnologia, não era informática, não era a internet, não era o computador, não era sistema. Você está entendendo? Na época de Jó era transporte e gado. Então quando Jó era um homem que revolucionou a terra, porque tudo era ele. Glórias a Deus. A Bíblia diz no livro de Jó que Jó era tão importante que ele era os pés do paralítico e ele era os olhos do cego na terra. Ele era uma pessoa influente. glória, aleluia. Jó era um homem muito reverenciado. Eu quero contar um pouco para você entender o homem que nós estamos falando esta noite. Jó, quando passava na rua, as pessoas batiam continência. Ó, para Jó. Glórias a Deus. Porque Jó era um homem, segundo a Bíblia, ele era um homem que gostava de tratar bem. A história diz que Jó, ele era um homem de família. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Era unido, era uma família unida. Ele sempre visitava os filhos, ele estava sempre na casa dos filhos. Oferecia sacrifício a Deus em prol da família dele. Jó era um homem bom. Jó era um homem de Deus, um homem reto. Segundo os estudiosos da Bíblia, diz que na época de Jó, só os camelos que Jó tinha, se fosse vender hoje, no dinheiro daquela época, dava para comprar mais de 400 BMW zeradinha. O pastor falou que Jó tinha muito Glórias a dinheiro. Deus. Mas Satanás, Deus falou, pode ir lá. Pode descer lá e tocar nos bens
do meu servo. Pode tocar. E o versículo 19 do capítulo 1, a Bíblia diz que eis que um grande vento sobreveio da além do deserto e deu nos 4 cantos da casa, a qual caiu sobre os jovens e morreram. E só eu escapei para te trazer a nova.